Ok, meus amigos, venham comigo para a tela, dando continuidade aqui, vamos lá. É por isso que nas locuções adverbiais como à tarde estarei aqui, à noite irei à sua casa, vire à direita, por favor, as coisas não estão às claras, elas estão às escondidas, ela está à toa agora, pode chamar. Falamos à beça, vire à esquerda, às vezes falamos assim, ele fala às ocultas, à chave, à escuta, à deriva, às avessas, às moscas, à revelia, à luz, à larga, às ordens, às turras. Veja então como é importante a gente notar, nós temos nomes femininos aqui, ó, está vendo só? Nomes femininos que são se plural precedido do as. Tá vendo só? Se singular precedido do a. Ok. Ô Teodoro, vem cá. E onde está aí o verbo ou nome que exigiu preposição a? Não. Por ser uma locução adverbial de base feminina, a sua própria construção é de quê? Preposição mais nome. Só que o nome pode ser precedido do artigo a. Tá ok? É o caso aqui, ó. Então, nós temos a construção das locuções adverbiais da seguinte forma, ó. Preposição mais nome. Acontece que esse nome, ele pode estar precedido do a ou as, né, ó. A ou as, tá ok, ó? Quando essa preposição aqui for a, juntou, meu amigo, aí dá as claras, à esquerda e tantos outros, tá bom? Então a locução adverbial é um terceiro recurso aí da crase, beleza? É a locução adverbial de base feminina, algumas provas gostam de cobrar isso daí. Algumas locuções prepositivas também vão existir com crase. Por quê, moçada? Vamos lá. O que acontece muitas vezes é o seguinte, a gente então tem também locução prepositiva, então o que vem assim, então a locução prepositiva? É aquele ajuntamento de palavras terminadas com preposição e com valor prepositivo, tá legal? Iniciando uma adjunta adverbial muitas vezes, tá legal? Então eu teria ali uma preposição seguido de um nome terminando com outra preposição, vem aqui comigo, olha só. Então eu tenho aqui, ó, preposição a, seguido de nome beira, que é precedido do outro artigo, ó, de um artigo. Aí vai ficar o quê? A beira de. E aí, ó, após o nome, eu tenho preposição. Isso não é uma locução adverbial, e sim uma locução prepositiva. Tá legal, ó? Prepositiva. Veja nos exemplos aqui em cima, ó, de locuções adverbiais, não há preposição logo na sequência aqui, ó, está vendo só? Aqui sim, e neste caso, como há uma locução prepositiva, como termina com preposição aqui, ó, nós passamos então a ter aí essa crase com locução prepositiva de base feminina. O estilo é o mesmo, né? Você vai notar então que ela tem essa seguinte estrutura, ó, preposição mais nome, mais preposição. Aqui em cima, na locução adverbial, nós tínhamos o quê? Preposição mais nome, lembra? Ok, beleza. Assim como aconteceu aqui, ó, se eu tiver a preposição a, e este nome aqui, ele admitiu o artigo a, opa, a mais a gera crase. Por isso nós temos a beira de, a sombra de, a exceção de, a força de, a frente de, a imitação de, a procura de, a semelhança de. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos! Pegando a próxima aqui, e essa mamãozinho com mel, né? Apenas duas locuções conjuntivas podem ter crase. São as proporcionais. À medida que e à proporção que. Falamos disso na nossa aula de período composto por subordinação adverbial, quando tratamos ali das orações que transmitem essa ideia, então, o à medida que, a proporção que é a ideia proporcional, tá legal? Então, à medida que, a proporção que são as únicas locuções conjuntivas que apresentam a crase, beleza? Show de bola! Então, nós temos aqui, moçada, olha só, nós vimos a crase por conta de uma regência verbal e nominal, e agora, um terceiro recurso é com a locução adverbial.
O quarto recurso é com a locução prepositiva e o quinto recurso é com a locução conjuntiva, tá? Então, observem isso, que algumas provas pedem o quê? Qual foi o critério, qual foi o recurso do emprego da crase? Qual foi a regra da crase? E muitas vezes a pessoa, pô, mas que regra da crase foi essa aí? Não tem que ter um verbo que vai exigir uma preposição a e tudo mais? E é o caso que você está vendo aqui, tá legal? Então nós temos aí a terceira, quarta e quinta regra, ou terceiro, quarto e quinto recurso de crase. Belezinha? Vem comigo, vamos lá. Crase facultativa. Meus amigos, cara, na boa, eu sempre falo com o pessoal, cara, você não tem que decorar a crase facultativa. É só você sempre se lembrar do seguinte, poxa, vem cá. Para uma crase ser facultativa, significa que ou a preposição a vai ser facultativa, ou o artigo a vai ser facultativo. Concorda comigo? Beleza. Então, a gramática nos fornece aí, né, 13 empregos de crase facultativa. E a gente vem aqui falando o primeiro. Venha comigo, olha só. Haverá então a crase facultativa quando a preposição for facultativa. E ela é facultativa, normalmente, quando cai em prova, é após a palavra até, a preposição até. Então, primeira coisa, Roma, por que, né, que pode haver crase, então? Olha só, vamos então aqui perceber o seguinte, olha só, eu vou colocar aqui, antes de a gente entrar aqui, ó, tá? Eu vou colocar aqui a seguinte frase para a gente construir junto, tá? Olha só, eu poderia dizer o seguinte para você aqui, ó, eu vou até o colégio. Rapaz, eu vou até o colégio aqui, ali, e já volto, tá beleza, Terror? Tá ok. Quem vai, vai a. Concorda comigo? Ah, o cara vai, deslocamento, né? É deslocamento a. Então, eu vou até o colégio, beleza. Então, veja bem, o verbo ir exige preposição a. E essa preposição a dá noção de destino, correto? Beleza. Quando eu pego a preposição até marca um limite. Só que ela não deixa de marcar para a gente também um direcionamento neste contexto. Rapaz, eu vou até o colégio. A gente acaba fazendo o quê? Ocultando a preposição a. Porque quando eu falei o limite até, já deu noção de direção, correto? Então, a gramática nos faculta isso. Quando eu tenho a preposição até, que marca limite, eu posso ocultar, se quiser, a preposição a. Mas eu também posso deixar ali, sem problema nenhum. Então, a construção está correta. Tanto vou até o colégio, quanto eu falo vou até ao colégio. Tá, ó. Vou até ao colégio. Tá ok. Então, note aqui que a preposição até marca um limite, sem desconsiderar essa direção. E nós temos aqui, ó, esse destino. E nós temos a preposição a aqui, que transmite uma noção de destino. Tá legal? Show de bola! Então você pode ocultar essa preposição. Tá bom, Terror? Você está falando sobre crase facultativa. Pois é. Quem é facultativo aqui é a preposição a, não é? Beleza. Ora, se eu troco colégio pela palavra escola, veja só como é que vai ficar agora aqui, ó. Vou até, olha o primeiro lá, ó. Vou até a escola e vou até a escola. Concorda comigo? Então você notou, no primeiro aqui eu tenho apenas o artigo o que determinou o colégio. Aqui eu tenho apenas o artigo a que determinou escola. Mas eu posso ter a preposição a. A palavra até admite ali, ó, a preposição a, correto? Então eu posso ter a preposição a aqui e escola admitindo o artigo a. Por isso a gente diz que a crase é facultativa. Tá legal? Beleza, então vou limpar esse negócio aqui para colocar essa estrutura. Ó. A preposição a é facultativa depois da preposição até. O visitante foi até a sala do diretor, sem crase, porque eu não quis colocar. Mas se eu quiser colocar o artigo a, nesse caso a preposição a, eu posso. Eu tenho apenas o artigo a aqui, com certeza, tá legal? E aqui eu tenho a preposição até, que admite essa preposição a na sequência, beleza? A mesma coisa acontecendo com o tempo. A sessão prolongou-se até a meia-noite, ou até meia-noite, tá? Então, tanto faz você colocar a crase aí ou não, tá bom? Show de bola, vamos lá. Letra B.
O artigo definido é facultativo diante de pronome possessivo. Então, a gente viu que a preposição a, ela é facultativa depois da preposição até. Primeiro detalhe que você marcou aí, beleza. O segundo já é com pronome possessivo. Aí, vem cá, não é a preposição agora que vai ser facultativa, mas o artigo. O artigo, ele vai ser, a gente vê isso na nossa aula de pronomes, tá ok? Então, o artigo, ele vai ser, você pode omitir, ele é facultativo, diante de pronome possessivo, de maneira geral. Veja bem, nós estamos estudando crase, mas eu quero aqui retomar o que nós vimos, tanto na aula de artigo, quanto na aula de pronomes. O artigo, ele é facultativo diante de pronome possessivo. Sim, Terror? Sim, tranquilamente, beleza. Então, veja só, meu amigo é gente boa. Terror, não é para poder falar assim, o meu amigo é gente boa, não? Você pode colocar o artigo antes. Você pode dizer meu amigo é gente boa como o meu amigo é gente boa. A minha amiga é inteligentíssima ou minha amiga é inteligentíssima. Então ali no papel do sujeito fica mais fácil você observar aí que você pode colocar o artigo ou retirar sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Aí a gente vai passar agora para a regrinha da crase, tá ok? Venha comigo aqui, olha só. Neste caso aqui, eu tenho o verbo referir-se, né? Ó, quem se refere a. Está vendo aqui? Beleza. Então eu tenho preposição a que foi exigida do verbo refiro-me. E amiga, normalmente, é precedida do artigo a. Como eu tenho o pronome possessivo aqui, ó, opa, então admiti o artigo a aqui numa boa. Tanto assim que eu posso tirar, como aconteceu aqui, ó. O verbo referir-se, olha só, exigiu preposição a. E, no caso, amiga não está precedida do artigo a. Eu tenho o pronome possessivo minha aqui, ó. Então, eu tenho apenas a preposição a. Com isso, nessa linha aqui, ó, eu tenho realmente a crase facultativa. Show de bola. Agora, eu quero que você note comigo esses dois últimos exemplos aqui. Veja bem, o verbo referir-se aqui, ó, olha só o de cima, ó. Refiro-me. Quem se refere a. Beleza? Amigas, obrigatoriamente nós temos que colocar crase, sabe por quê? Porque amigas está no plural, e o as está aqui no plural, então não posso de maneira alguma tirar o acento indicativo de crase aqui, ó. Eu tenho que efetivamente colocar, por isso a crase neste caso é obrigatória, tá ok? A crase é obrigatória aí, e a crase é proibida também nessa situação, quando há um substantivo plural, mas o a é singular, por que eu vou colocar crase aqui? De maneira alguma, tá legal? Beleza, então você vai notar o seguinte, peraí, Terror, estudei a vida inteira, o nego falou comigo que diante de pronome possessivo a crase é facultativa? Pois é, cara, mas aí você foi iludido. Na realidade, o que aconteceu? Você decorou uma regra, mas a gente tem que pensar o seguinte, vem cá, para haver crase, Terror, tem que haver preposição a mais artigo a, não é? Sim. Então quando eu falo refiro-me, quem se refere a, beleza? Refiro-me a minhas amigas. Cara, se o a é singular, só tem preposição, já que amigas é plural. Então a crase, ela é proibida aqui, ó. Porque o a é singular e amigas é plural. Não tem um artigo as aí. Proibida. Ah, Terror, peraí então. Refiro-me às minhas amigas. Então o verbo refiro-me exigiu preposição a. Amigas admitiu o artigo as. Obrigatoriamente tem crase aí. Por quê? O as está no plural e tem preposição a, meu amigo, não tem jeito. Então, quando fala que a crase é facultativa, é quando você pode apagar o sinal indicativo de crase. Ah, e naquele momento, ó, você apagou o sinal indicativo de crase, eu quero dizer então que a crase é facultativa. Isso só vai acontecer realmente quando há um verbo ou nome que exige a preposição a, e ao encontro, quando a gente logo em seguida tem um substantivo feminino precedido de, anota aí, um pronome possessivo feminino singular. De novo eu falo. Então, quando há um pronome possessivo feminino singular, porque aí neste caso, olha só, refiro-me, quem se refere a minha amiga. Amiga é um substantivo feminino singular. Então esse pronome é possessivo feminino singular.
eu posso ter o artigo A ou não. Então eu posso apagar o sinal indicativo de crase. E isso é o que a gente vê aí como crase facultativa. Tá legal? Então muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? E sim, eu sempre reforço. Poxa, cara, às vezes a banca só coloca assim, ó. Refiro-me a meu pai. Crase facultativa. Pô, crase facultativa e refiro-me ao meu pai, cara? Pô, pai é masculino. Então, para ter crase é preposição a, mas artigo a. O cara me coloca, nesse caso, então, refiro-me ao meu pai. Uma combinação da preposição a, mas artigo o. Refiro-me ao meu pai. Ah, Teor, mas não tem o meu aí? Não é possessiva, não é diante do pronome possessivo, a crase não é facultativa? Não. Tem que ser, para ser facultativa, tem que ser. De novo, para você anotar aí. A crase é facultativa diante do pronome possessivo quando esse pronome possessivo for feminino e singular. Cuidado com isso. É por isso que a gente fala que aqui, ó, em refiro-me às minhas amigas, a crase é obrigatória. Não dá para tirar o acento indicativo de crase aqui, não. Vai ter só o artigo as aqui. Mas vem cá, e o verbo refiro-me que exigiu preposição a? Cuidado, beleza? Aqui a crase é proibida. Por quê? Cara, esse a aqui, ele é singular. Significa, então, que ele é apenas a preposição de refiro-me. Porque se houvesse artigo as, né, ó, para amigas, ficaria assim, ó. Então, nesse caso, a crase é proibida, tá ok? Proibida. Não posso colocar o acento indicativo de crase aí, simplesmente não. Ok, beleza. A gente segue em frente. O artigo definido é facultativo diante de nome próprio de pessoa. Ah, sim. Diante de nome próprio de pessoa, você pode colocar o artigo, tranquilo. Você pode colocar rapaz. Madalena é uma menina muito legal, muito gente boa. Madalena é assim. A Madalena é assim, assim, assado. Você carioca, você que é carioca, naturalmente, como que vocês empregam um nome próprio, né? O nome de mulher, nome de homem e tal. É natural, o carioca tem uma tendência. Qual é a tendência do carioca? Não colocar o artigo antes. Rapaz, Ana é uma pessoa legal. Você conhece Ana? Ana fez isso assim assado. Ana fez aquilo assim assado. Já, por exemplo, o mineiro, ele já tem a tendência de colocar o artigo a. Tá legal? Rapaz, a Ana é gente boa pra caramba. O Roberto é um cara maneiro pra caramba. Então é natural, né? Minas, por exemplo, o pessoal gosta de colocar o artigo antes, tá? No Rio de Janeiro o pessoal já usa menos, não que não coloque, mas usa menos. É uma tendência, é o falar natural da gente, tá ok? Mas o que a gramática então fez? Opa, neste caso, a região que gosta de usar o artigo a diante do nome próprio. A outra região que não gosta, não tem problema. Então isso aí é facultativo, você pode colocar ou não, tá legal? Isso cria certa aproximação ou distanciamento, quando você coloca o artigo, quando você tira o artigo. Só isso. Mas não há mudança de sentido, tá legal? É facultativo. Por isso que, quando eu falo que eu me refiro a Ana, pode haver crase ou não, porque quem se refere a, está em preposição a. Só que Ana pode estar precedido do artigo a ou não. Por isso que eu posso colocar crase ou não, mas é lógico, né, meu amigo? Nome próprio de mulher. Concorda comigo? Por quê? Se eu coloco um nome masculino, vai ficar ao, né? Refiro-me ao Paulo, né? Dirijo-me ao Paulo. Não vai ser com crase, mas da combinação preposição a com artigo o. Concorda comigo? Belezinha, então nós temos aqui, ó. Refiro-me a Madalena, quem se refere a, e Madalena está, nesse caso, precedida do artigo a. E já aqui, ó, refiro-me a Madalena, quem se refere a, e diante de Madalena não há artigo a, tá ok? É facultativa. Faça um print dessa tela aqui, ó, já vai ficar mamãozinho com mel para você matar várias questõezinhas aí, tá legal? Vamos lá, vamos à frente. Vamos então agora pegar algumas questões, né, para a gente poder testar e tal, que eu acho que vai ser bem legal, bem importante, tá legal? Eu peguei essa primeira questãozinha aqui, já que trabalha a relação do paralelismo, que eu acho bem legal, bem interessante. Então, antes de eu postar essa questãozinha aqui, eu vou voltar para cá, ó. Vou voltar para essa tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa tela aqui, ó. Isso, bem apagadinha aqui. Beleza. Então, olha só, vou até apagar esse negócio aqui de crase facultativa. Olha só, eu vou falar com você o seguinte, se eu de repente falo assim que
Eu vou colocar um outro tipo de paralelismo aqui até a gente chegar a esse que a gente vai trabalhar nessa questão, tá? Eu falo assim, a gente na aula de regência, a gente trabalhou um verbo importante que é o verbo preferir, né? Preferir. Ah, rapaz, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu prefiro vinho a cerveja, cara. Eu prefiro vinho a cerveja. Como é que a gente escreve isso, Terror? Tem crase? Vem aqui comigo. Então, olha só. Prefiro vinho a cerveja. Terror, tem crase ou não tem aí? Vai colocar crase ou não vai? Olha, a gente tem que ter alguns princípios. Veja bem, se eu falei que eu prefiro vinho, eu tenho que terror, algum vinho específico? Não. Vinho de maneira geral. Eu prefiro vinho de maneira geral a cerveja de maneira geral também. Então há um paralelismo aí, concorda comigo? Ok, então nesse caso, quem prefere alguma coisa, uma coisa a outra. Beleza. Então neste caso, veja bem, o verbo preferir é transitivo direto e indireto, vinho é o nosso objeto direto e a cerveja tem apenas a preposição a aí, ó, é o nosso objeto indireto. Ok. Se eu, de repente, quiser colocar uma determinação para vinho, olha só, prefiro o vinho, quer dizer, aquele vinho já conhecido, falado anteriormente no meu texto. Eu prefiro o vinho à cerveja, supostamente uma cerveja falada anteriormente. Tá legal? Neste caso, eu tenho aqui o meu objeto direto precedido do artigo a, né? E eu tenho o objeto indireto iniciado pelo artigo a também, preposição mais artigo a. Aí sim, eu vou ter um paralelismo aí, concorda comigo? Ora, se o meu objeto direto eu já determinei, é natural que o meu objeto indireto também determine, tá legal? Então eu já tenho aí uma noção do paralelismo. O paralelismo, ele basicamente é o seguinte, ele quer manter uma mesma base, tá? Essa é a ideia principal, ele quer manter uma mesma base. Então é o seguinte, ocorre muitas vezes em prova, né? Que a banca peça lá, reescreva o trecho mantendo-se o paralelismo. Esse paralelismo normalmente é o quê? São elementos enumerados, e nessa enumeração a banca já confunde tudo. A banca vai lá e coloca verbo, depois coloca só um substantivo, ou então coloca só um adjetivo, então a pessoa pode se perder um pouquinho. Então sempre quando a gente for enumerar alguma coisa, a gente vai sempre prestar atenção no seguinte, vem cá, a base a qual é substantivo, terror. Sabe algumas coisas que eu gosto? Mesmo, você gosta de quê, cara? Olha só, eu gosto, sabe o quê? Olha, eu gosto de sorvete, eu gosto de sorvete, de doce, estudar português, por exemplo. Pô, aí não dá, não tem paralelismo aí. Qual é o problema? Eu coloquei sorvete, eu coloquei doce e estudar. Sorvete substantivo, doce substantivo, estudar é um verbo, é uma ação. Então não cabe como paralelismo sintático e também não cabe como paralelismo semântico, porque ele não trabalha a mesma área, o mesmo campo semântico. Doce tem a ver, então, com essa noção de comer, né? Já estudar não tem essa relação. Então, aqui, a gente peca no paralelismo semântico e no paralelismo sintático também. Beleza? Beleza, então, o ideal é o quê? Você manter uma mesma base, tá legal? E aí, mantendo também esse campo semântico. Ok, tranquilão. Agora, então, a gente, de certa forma, a gente se preparou para a próxima questão. Essa questão trata justamente do paralelismo por meio da crase, tá legal? Então, nesse caso, vamos aqui pegar uma enumeração de alguns termos. Olha só. Se eu falasse, então, aqui, como aconteceu, né? Nessa parte aqui, tá legal? Mas eu colocasse assim, terror, rapaz, eu gosto de, tá? Eu coloco assim, eu gosto de, poxa gente, me ajuda aí, pensa alguma coisa aí para poder me falar. Eu gosto de mamão, rapaz, eu gosto de mamão. Cereja, rapaz, eu gosto de mamão, cereja, e da banana, olha lá. Tá? Rapaz, eu gosto de mamão, cereja e da banana. Tem paralelismo aqui? Primeira coisa que você vai notar, peraí, terror. O primeiro substantivo precedido da preposição de.
O segundo já não está precedido de preposição. O terceiro tem preposição com artigo. Opa, tem alguma dificuldade aí, beleza? Então eu vou apagar esse negócio aqui para ficar mais fácil desse paralelismo aí. Ok. Aí, vamos limpar esse negócio direitinho aqui. Tranquilo. Olha só. Para a gente manter, então, esse paralelismo aí, o que é interessante a gente notar? Peraí, tem que ter a mesma base, terror. Olha só. Eu posso dizer, então, ó, paralelamente, eu posso falar o seguinte, rapaz, eu gosto de mamão, cereja e banana. Pronto. Aí eu mantive a mesma base. Por que eu mantive a mesma base? Eu coloquei então que eu gosto de, tem apenas a preposição de, e isso aqui tudo é o nosso objeto indireto composto. E temos aqui a preposição que inicia esse objeto indireto composto. Tá vendo só? E temos a mesma base, que é o substantivo mamão, substantivo cereja, substantivo banana. Tá ok? Beleza, tranquilo. Ah, terror. Mas não é interessante, então, a gente manter o paralelismo colocando a preposição de diante de todos os substantivos? Se você quiser colocar, você pode, mas não é obrigado. Tá, ó. Rapaz, eu gosto de mamão, de cereja e de banana. Ok. Eu mantive o paralelismo? Sim, mantive o paralelismo. Diante de cada substantivo eu coloquei uma preposição. Tranquilo. Mas aqui o que acontece, moçada? Acontece aqui que você ficou repetindo desnecessariamente uma preposição que o verbo exigiu. Então, nesse caso, eu gosto de. E na sequência eu colocaria aqui, nesse caso, os substantivos. Então, só isso. Não vou colocar preposição diante de cada um deles. Não há necessidade. Mas por motivo enfático, eu posso colocar. Então eu não firo o paralelismo aqui, tá ok? Beleza, mas agora vem o seguinte, olha só. Terror, vem cá, eu quero colocar assim, cara, eu gosto do mamão. Cara, aquele mamãozinho ali que tem nesse sítio aqui é maravilhoso. Eu gosto daquele mamão. Eu gosto do mamão de cereja e de banana. Aí, nesse caso, qual é o problema? Eu quebrei o paralelismo. Só diante do primeiro substantivo eu coloquei artigo, havendo então a contração. Opa, se eu coloco no primeiro substantivo o artigo, nos demais eu tenho que manter esse artigo, né, um artigo, e aí eu tenho que retomar essa preposição, tenho que sempre colocar a preposição ali. Ficando como? Rapaz, eu gosto do mamão aqui do sítio, viu, cara? Eu gosto da cereja, eu gosto da banana. Aí sim, ó. Mantive o paralelismo de novo. Está vendo só? Nesse caso, eu tenho o objeto indireto aqui, ó. E cada substantivo precedido do seu artigo. E havendo a contração. Se há contração do primeiro, tem que haver contração nos demais. Preposição de mais artigo, sempre. Tá? Beleza. Então, note aqui que a gente tem 3 formas de colocar aí o nosso paralelismo funcionando. Eu posso, então, colocar apenas a preposição e depois o substantivo sem artigo nenhum, tranquilo. Posso, se eu quiser enfatizar, diante de cada substantivo, colocar a sua preposição, sem problema nenhum também. Mas ali a gente vai repetir desnecessariamente a preposição. Teria uma lógica se a gente quiser enfatizar. Se for intencional, tudo bem. Beleza. Mas, um detalhe. Se eu coloquei artigo diante do primeiro substantivo, os demais têm que ter. Show de bola, beleza? Bom, pessoal, a gente vai fazer mais uma paradinha e já a gente volta.